Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Boa tarde, galera! Boa tarde, minha gente! Salve, salve a todos os estudantes que estão conosco no nosso último Conectados no Enem de 2019. O primeiro dia de provas já foi e a gente espera que você tenha mandado muito bem nas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas. Só que amanhã tem mais. Então vamos ficar juntos, ficamos atentos, pois a nossa aula vai começar. Boa tarde, gente, mais uma vez. Boa tarde a todos os estudantes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá começar o nosso programa de hoje. E olha só, você que respondeu as questões do primeiro dia de exame no último domingo, já conferiu quantas delas você conseguiu acertar? Calma aí que eu tenho que explicar uma coisa. Não é só a quantidade de acertos que influencia na sua nota final. A partir de agora nós vamos conferir juntos como funciona o sistema de avaliação que faz a correção do Enem. Acompanhe aí. Que a prova do Enem é temida, isso todo mundo sabe. Mas você conhece o sistema de correção das questões? Este professor explica como funciona o processo. Não é a quantidade de questões que você vai acertar, mas assim a coerência das questões que você vai lidar com o Enem. As questões geralmente são divididas em 3 níveis. Há um nível médio, fácil e difícil. Como é que os alunos conhecem essa metodologia do médio, fácil e difícil? Pela quantidade de acertos. Se uma questão for muito acertada, então é entendível na avaliação que é uma questão do nível fácil. Se ela for pouco acertada, ela é de nível médio. E se ela for pouquíssimo acertada, ela é tida na avaliação como uma questão de difícil. Então, esses 3 tipos de questões têm que ter coerência. Onde é que o corretor, no caso aí o TRI, avalia o aluno na questão de coerência? Quando ele segue os padrões de fácil a difícil. Quando ele segue um padrão fácil, passa por algumas difíceis e poucas médias. Aí existe um padrão de coerência. Então a pontuação dele, possivelmente, apesar de ser a mesma quantidade de questões acertadas, vai ter uma pontuação mais alta. Quando é que não existe a coerência com o aluno? É quando ele acerta pouquíssimas questões fáceis e muitas difíceis. Então é subentendido nessa questão da avaliação que ele não teve a coerência dos assuntos colocados nas questões. Então é subentendido que ele teve o número de questões acertadas, porém a coerência dele foi pouca, ou seja, a nota dele vai ser menor. É que na avaliação ou no edital chama-se da suposição do chute, não é? Como é entendível que o aluno, por exemplo, acertou várias difíceis e as fáceis não? Então dá para subentender aí por essa situação do TRI, que é uma questão de avaliações de acordo com as questões que o aluno faz, que ele não teve uma avaliação coerente. Então a diminuição da pontuação dele, consequentemente, vai ser mais baixa. Ele ainda mostra um exemplo de como esse sistema funciona na prática e afirma que não adianta o aluno fazer os conhecidos chutes nas questões. Não adianta chutar porque o Enem, além de ser uma prova totalmente contextualizada, ela aborda a questão da interdisciplina de acordo com o conhecimento específico de cada aluno com suas competências e habilidades. Se houver o chute, obviamente ele vai tentar sair dessa questão da coerência das respostas. Então aí é notório, no sistema da avaliação do TRI, que a pontuação dele irá baixar. E na questão da redação, a gente sabe que é uma dúvida muito grande, né? O que é necessário haver nessa redação para obter uma pontuação melhor? A questão da redação geralmente ele aborda o seguinte critério. Ele só exige um gênero, que é dissertativo e argumentativo. Então o aluno passa um ano inteiro estudando, não só a questão das técnicas de dissertativo e argumentativo, mas o que é mais importante de tudo é ele saber o conteúdo. Então, abrange a interdisciplina. Se, por exemplo, ele tem toda a técnica de desenvolver a redação na sua introdução, desenvolvimento e conclusão, é mérito. Mas se ele não souber desenvolver o que é que se pede o assunto da abordagem da redação, possivelmente ele vai fugir ao tema. Fugindo ao tema significa dizer que ele vai ter uma pontuação muito baixa. Muito bem, tá aí as explicações. Agora, gente, olha só, amanhã é o último dia do Enem 2019. Tá chegando a hora de responder as questões de ciências da natureza e matemática. Os participantes terão 5 horas para respondê-las, sendo possível sair com o caderno de questões somente quando estiver faltando 30 minutos para o fim do horário. A prova de ciências da natureza é composta por 45 questões objetivas, divididas entre as disciplinas de física, química e biologia.
Já a prova de matemática terá 45 questões objetivas. E é exatamente sobre ela, a tão temida matemática, que nós vamos falar hoje. Em primeiro lugar, é preciso que os candidatos tenham em mente que a prova de matemática do Enem é, antes de tudo, interpretativa. Isso não quer dizer que ela não exija conhecimentos específicos e cálculos, mas eles são mais simples do que você imagina, quando se consegue entender o que a questão está pedindo. Assim como o restante das disciplinas do exame, o intuito é colocar os cálculos e princípios matemáticos em situações reais e medir o quanto o aluno consegue enxergar a matemática no dia a dia. Mas para falar melhor sobre isso, eu trago aqui a nossa professora, a nossa convidada, Cícera Borges, é a nossa convidada nesse time de campeões. Professora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Conectados no Enem. Muito boa tarde, Kleber. Eu agradeço a oportunidade. E assim, pegando o gancho no que você falou, eu concordo plenamente com você que matemática não é uma prova só de cálculos, ela tem a parte interpretativa. E hoje o Enem vem abordando muito isso, essa parte interpretativa, certo? Então, a gente tem cálculos, sim, em matemática, mas isso também não quer dizer que esses cálculos são dificílimos, que o estudante tem aquela concepção, aquela mentalidade um pouco equivocada. Ah, cálculo é muito difícil, eu não vou saber, no Enem só tem coisas difíceis. E hoje eu estou aqui para mostrar para você que o Enem tem coisas fáceis. Eu vou trazer alguns exemplos de exercícios anteriores, de provas anteriores do ano passado e também de outros anos, para mostrar para você que o Enem tem questões fáceis, sim, que são rápidas de você fazer e tem estratégias. Às vezes tem um textão bem grande, aí você faz, meu Deus, o que é isso? Aí quando você tem algumas estratégicas básicas, tipo, você vai sempre procurar a resposta. O que é que está perguntando na questão? Quando você souber o que está perguntando na questão, você volta lá no texto para você saber como você vai responder. A estratégia é melhor, o caminho mais fácil para você responder essa questão. Muito bem, professora, então a sala de aula é sua, fique à vontade para trazer todos os esclarecimentos, as dicas valiosas que a senhora traz para os estudantes, para quem está aí nessa expectativa, né, tão próximo aí para encarar a prova de matemática. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu posso começar? Pronto, eu queria mostrar para vocês. Eu vou dar algumas dicas básicas, nada de conhecimentos muito aprofundados, até porque hoje à tarde, a gente só tem à tarde. Eu aconselho que vocês fiquem estudando no máximo, até 4h30 da tarde. A partir daí você começa a relaxar para fazer a prova amanhã e ter a sua tão desejada aprovação para o Enem, certo? Então vamos lá, começando com a primeira dica que eu quero trazer para vocês hoje. Ó. A primeira dica é a dica do dobra a meia. Dobra a meia, professor? O que é isso, dobra a meia? Eu vou explicar melhor para vocês. O que é dobrar a meia? Essa dobra a meia nada mais é do que eu vou dobrar e dividir um número por 2, ou seja, eu vou dividir pela metade. Por isso que dobra a meia, certo? Então, ó, lá nas questões, a gente tem questões, não só em matemática, mas em química e física, que você vai precisar fazer alguns cálculos básicos de aritmética, como adição, subtração, multiplicação. E eu trouxe aqui uma dica para você fazer multiplicação de forma mais rápida e mais eficiente. Por exemplo, eu tenho aqui 18 e eu tenho 50, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar um desses dois números e vou dividir o outro ao meio. Se eu tenho aqui, ó, 18 vezes 50, qual é o mais fácil de dobrar? Não é o 50? Eu acho 50. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu dobrar 50, vai ficar 100. Se eu dobrei 100, eu vou agora tirar a metade do outro, ou seja, eu vou dividir por 2. Quando eu dividir 18 por 2, eu tenho 9. Então, agora, ó, eu fiquei com que continha? 9 vezes 100 é 900. Não é mais fácil de você fazer essa continha do que 18 vezes 50? E esse processo você faz para outros exemplos também. Ó. O segundo exemplo que eu trouxe aqui, 24 vezes 75. Eu vou dobrar um e vou dividir o outro pela metade. Como é que eu faço isso? Qual é o mais fácil de dobrar aqui? 75 ou 24? Eu acho 75. Então, eu vou dobrar 75. O dobro de 75 é 150. Agora, eu vou cortar pela metade, ou seja, eu vou dividir 24. Quando eu dividir 24, vai ficar 12. Ainda está difícil, não sei fazer essa continha. Continua o processo. Vou multiplicar, ou seja, vou dobrar 150, que eu acho mais fácil, e vou dividir por 2, o 6. Agora, eu fiquei com quem? 6 vezes 300. Como é que eu faço essa continha? 6 vezes 3, 18. É só acrescentar os zeros. Então, 24 vezes 75, eu reduzi a quem? A 6 vezes 300, que dá 1.800. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês também.
32 vezes 12,5. Aí você vai dizer, eita, professora, esse número é difícil. Número com vírgula a gente pode transformar em um número mais fácil e mais simples, como é a minha proposta aqui para vocês hoje. Então, o que é que eu vou fazer? Quem é mais fácil de dobrar aqui? Eu vou dobrar 12,5. Porque quando eu dobrar 2,5, ou seja, 12,5 vezes 2 vai dar 25. Se eu dobrei esse, eu vou dividir o outro por 2. 32 dividido por 2 dá 16. Fiquei com quem? 16 vezes 25. Ainda está difícil para fazer a conta, professora. Vamos lá usar o método de novo. Vou dobrar 25, que vai ficar 50. E eu vou dividir 16 por 2, que vai ficar 8. Se você não souber ainda essa continha, você pode usar o método até você chegar no número que fique confortável para você responder. Então, eu vou dobrar 50, que vai ficar 100, e vou dividir o 8 pela metade, que vai ficar 4. Sobrou quem? 4 vezes 100, agora ficou fácil de fazer, não foi? 4 vezes 100 é 400. E esse processo você pode fazer com qualquer 2 números que você quiser multiplicar. Essa é a minha primeira dica, certo? A segunda, como eu estou trazendo para vocês só exercícios fáceis, só coisas fáceis, eu trouxe aqui um exemplo de uma questão que você pode ver que ela vai ser muito, muito fácil. É uma questão de porcentagem, que é um assunto que corriqueiramente cai no Enem, cai o ano passado, sempre cai todos os anos. Inclusive, essa questão foi do ano passado. E eu vou mostrar para vocês como a gente pode pegar uma questão grande, que ela tem um conteúdo grande, e vou direto para o enunciado. Pode passar. Ó, eu vou lá para a pergunta. O que é que ela me pergunta? Ele quer saber o quê? Ó? O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre o estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês e a taxa de LDL reduziu em 25%. No mês seguinte, realizou um novo exame e constatou uma redução de mais de 20% na taxa de LDL. Aí ele diz, ó, de acordo com o resultado do exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Aí o que é que eu vou fazer? Ele está perguntando o quê? Ele quer saber a classificação da taxa de LDL do paciente. Aí eu volto lá para o começo da questão. Cadê o começo da questão? Ó, aí eu venho para cá. O que foi que ele me deu? Ele quer saber a taxa de LDL de um paciente. Aí eu venho aqui no texto e eu procuro, ó, onde ele está falando de paciente. Aí ele fala aqui, ó, realizados em um paciente adulto, apresentou o quê? Uma taxa de colesterol ruim de 280 miligramas por LDL. Então, eu já sei o que é que eu vou calcular aqui. Eu vou calcular o quê? Os 25% e depois os 20% em cima de quem? Desses 280, certo? Então, como é que a gente faz isso? Pode passar. Ó, como é que a gente vai fazer essa continha? Eu vou reduzir, ele quer saber o quê? A minha taxa, ele quer saber qual é a classificação da taxa de LDL do paciente. Como é que eu faço isso? Ele disse que ele reduziu da primeira vez que foi ao médico em 25%. Então, eu vou pegar 25%, que a gente sabe que 25% é a mesma coisa que quem? Não é 20 sobre 100 lá nas frações? Quando eu dividir esse número, vai ser quem? 1/4. Então, isso equivale a eu pegar 1/4 e multiplicar por quem? Por 280, que é o valor da taxa que ele estava. Então, isso equivale a pegar 280 e dividir por 4. Quando eu fizer isso, eu encontrei quem? 70. Aí, o que é que eu faço? Então, do primeiro exame, até essa redução de 25%, eu vou pegar 280 menos 70. E eu obtenho quanto? 210. Aí, em cima desse 210, eu vou pegar os 20% que foi quando ele realizou o exame pela segunda vez. Quando eu fizer essa continha, eu vou fazer o quê? Ó? Não é 20%? Ou eu faço 20 sobre 100 e multiplico, ou eu posso fazer também 1/5, que vai equivaler a dividir 210 por 5, que vai dar o mesmo resultado, que é 42. Feito isso, ó, o que é que eu vou fazer? Vou pegar lá os meus 210 e vou subtrair o 42, que foi a diminuição de 20% na segunda vez que eu fiz o exame. Feito isso, ó, quando eu fizer a diferença aqui, eu encontrei quem? 160. Aí eu volto lá para a minha tabelinha e vejo o quê? Eu observo que 160 vai estar em qual dos meus níveis de colesterol que ele dá lá. Bom, vamos fazer o seguinte, professora, antes de irmos para o nosso próximo slide, vamos chamar aqui o nosso intervalo comercial, que é o tempo da gente tomar uma água aqui, quem está em casa também, se hidratar. Então não saia daí, continua ligado com a gente, conectados no Enem. A gente volta já.
Bom, minha gente, estou de volta com o nosso Conectados no Enem de hoje. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Você aí está procurando uma escola com educação de qualidade para o seu filho? Uma instituição onde ele aprenda com os melhores professores, todo o conteúdo programático para ingressar no ensino superior? Gente, no Alice Coutinho Centro de Ensino, você encontra tudo isso e ainda um ambiente família que prioriza os ensinamentos cristãos. Faça parte desse elo. Meu futuro está aqui, é a minha base. Aqui a gente fica pronto para enfrentar qualquer prova de vestibular e Enem. Mas não só isso, somos levados para conhecer mais sobre Deus e seus valores. Vivenciamos o respeito, a responsabilidade, a igualdade e o amor ao próximo. É um elo com propósito, Deus, família e escola. Alice Coutinho Centro de Ensino. Muito bem, dado o recado, a gente continua agora com as valiosas dicas do nosso programa. Nós estamos chegando com o quadro #Fica a Dica. A atenção dos estudantes pode até ter diminuído um pouco depois do primeiro dia de provas, mas para amanhã é preciso manter o psicológico bem equilibrado, pois isso pode contribuir e muito para o seu sucesso no exame. É por isso que a partir de agora o nosso quadro traz um recadinho especial da psicóloga Kaisa Martins. Solta aí. Especialistas dizem que 60% é controle emocional e 40% é domínio de conteúdo, para se ter um bom desempenho na prova, certo? Então, o que é que eu preciso fazer para sentir mais segurança? É a autoconfiança. Eu preciso confiar no que eu estudei, no que eu revisei. Aquele estudante que fez a sua parte, que cumpriu com todos os conteúdos e revisou, ele não tem que ter medo no dia da prova. Ele está preparado para essa aprovação, não é? Logicamente, vai gerar um medo diante do desconhecido. Eu não conheço a prova. Obviamente, você não conhece a prova como ela é, mas você conhece provas passadas, você viu aquele conteúdo dentro de sala de aula, você revisou, você assistiu aulões sobre aquela disciplina. Então, vai confiante, se der medo, vai com medo, encara esse medo e vai. É importante também entender que, às vezes, dá aquele branco na hora da prova, né? Que as pessoas dizem que é o famoso branco. Não necessariamente é o branco, né? O branco é aquele esquecimento total de até quem você é. Você só esqueceu uma parte da matéria, né? Então, fecha os olhos, faz um exercício de respiração, né? Inspira, segura um pouquinho, expira e vai fazendo esse exercício até você se acalmar um pouco, né? Porque isso vai dando uma oxigenada na sua cabeça, no seu cérebro. Por quê? Muitas vezes o cérebro dá uma parada porque tá tão cansado, tá tão pressionado, tá tão cheio de coisas que ele não consegue de fato funcionar. Então é preciso dar essa oxigenada, dar uma parada, né? Uma dica que é interessante também é você começar a sua prova pelos conhecimentos, pelos conteúdos que você tem mais domínio. Porque aí você vai aos poucos, gradativamente, chegando naqueles conteúdos que você não tem tanto domínio, naquelas disciplinas que são mais difíceis para você. Se você for direto para uma disciplina que você não tem tanto domínio, você já se depara com aquilo que lhe limita e você vai ficando mais tenso durante toda a prova, certo? Então, isso são algumas estratégias que podem fazer com que o estudante se acalme diante da prova. Ainda nesse aspecto do domínio do conteúdo, uma questão, por exemplo, que o estudante vê que não está conseguindo resolver, deixa para depois, né? Para não perder muito tempo, ficar nervoso demais com aquela questão. Às vezes tem que saber também administrar o tempo da prova. É uma questão que essa administração do tempo pode contribuir para ele, às vezes, não chegar faltando pouco tempo para o final da prova, descobrir que falta resolver questões demais, erra o gabarito e aí se embanana, mete os pés pelas mãos, assim, pode-se dizer, né? Isso. O estudante do ensino médio, ele passou todo o ensino médio fazendo simulados. Os simulados é justamente uma simulação daquilo que o Enem pede, não é? Então, ele conseguiu já criar estratégias de administração do tempo. Então, ele não tem como criar uma estratégia na hora da prova. Essa estratégia deve ter sido criada por ele durante todo o ensino médio e potencializada agora na terceira série, certo? Mas é importante ele saber que ele precisa ser ágil, né? Ele leu a questão uma vez, leu duas vezes, não compreendeu,
É preciso ele passar para a próxima e no final ele vai voltando. É preciso também ele criar o desapego, né? Porque tem aquele estudante que faz a questão, marca a questão correta, mas fica pegada naquela questão. E aí, ao final, ele volta e acaba marcando a questão errada. Então, é preciso que eu não sei responder, li 2, 3 vezes a questão, não sei a resposta, passe para a próxima e assim sucessivamente, porque as fáceis eu tenho que garantir. As difíceis, aí todo mundo vai ter que lutar por elas igualmente, certo? E fiz a questão correta, desapega dela e vai para a próxima. Muito bem, tá aí as dicas aí da psicóloga, maravilha. Mas a aula é da professora Cícera aqui. Vamos continuar falando de matemática, de onde a senhora parou, fica à vontade, professora. Então, como nós já calculamos aqui o que ele nos pediu, que foi os 25% primeiro e depois mais 20%, a gente chegou lá no resultado de 160, certo? Então, eu volto aqui para a minha tabelinha, ó, e procuro onde é que está a taxa de LDL entre 160 e 189. Então, qual é a minha taxa? Eu venho para cá e encontro que é a taxa alta. Então, a minha resposta vai ser o quê? Vai ser alta, que é a alternativa do próximo slide, por favor. A alternativa vai ser qual? A letra D, certo? Vamos prosseguindo agora. Qual é o próximo exemplo? A próxima dica que eu vou dar para vocês, que é uma dica também muito boa, certo? A gente vai falar de quê agora? De estatística, certo? A estatística é um assunto que vem sempre, tem muitos assuntos de estatísticas que são recorrentes no Enem. E dentre eles estão quem? A média, a moda, a mediana, as probabilidades também. Então, a gente vai pegar essa questão. Quando a gente pega essa questão aqui, a gente vê que é uma questão relativamente que tem um conteúdo grande. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para a pergunta que está no próximo slide, certo? Então, vamos para o próximo slide, para a gente ver qual é a pergunta dessa questão. Ó, quando eu venho para cá, aí eu vejo qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014. Aí, o que é que eu faço? Ele quer saber qual era a cobertura dessa campanha no ano de 2014. Aí eu volto para o slide anterior, eu volto para o enunciado da questão e vou ver lá onde é que ele está falando em 2014. Aí eu venho aqui, ó, pulo todo esse texto e venho. Os valores das coberturas nos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e desejo-se estimá-los. Então eu já sei o que é que eu estou procurando na questão. Ele quer estimar esses valores que não estão lá no gráfico. Aí eu volto para o slide seguinte e vou procurar. Quando eu venho aqui, o que é que ele me diz lá? Ele quer saber qual teria sido a cobertura nessa campanha no ano de 2014. Lá na questão, ele me diz que essa curva aqui, ó, de 2013 até 2015, ela é linear. E ela me dá esses valores. Então, ó, como é que eu vou saber qual é a cobertura? Se eu quero aqui 2014, que é o que ele quer saber, é só fazer uma média aritmética simples desse valor. Eu vou pegar 67, somar com 59, somo os dois, eu não tenho dois valores, somo os dois e vou dividir por 2. Quando eu fizer isso, eu obtenho o quê? 63%. Portanto, a alternativa correta é a letra B, 63%. Está vendo que a gente tem uma questão que relativamente tem um conteúdo grande e a gente não precisa necessariamente lê-lo, por isso que uma dica que eu dou para vocês. Pegue sempre o enunciado da pergunta para você criar suas estratégias de procurar lá no enunciado grande o que é que realmente a questão está pedindo para você não perder tempo. Pois a gente sabe que tempo é uma coisa muito preciosa nesse Enem. São muitas questões que a gente tem que responder em um tempo curto. Então, quanto mais estratégias a gente fizer desse tipo, melhor vai ser. Vamos para o próximo, para a gente ver qual é a próxima dica. Ó, a próxima também, ela é uma dica também de estatística. O que é que ele diz nessa questão? Ele começa a falar que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, de uma empresa, observando os altos custos de frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez a pedido da diretoria uma pesquisa com o número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Aí ele me dá aqui esses resultados nesse quadro. Aí vamos para o próximo slide, para vocês verem o que é que ele quer. O que é que ele faz aqui, ó? O que é que ele vai perguntar? A média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Ou seja, o que é que ele quer nessa questão? Ele quer saber apenas a média do número de acidentes dos funcionários dessa amostra que a CIPA vai fazer. Eu precisaria ter lido aquele contexto todinho? Não, porque ele já está me dizendo aqui, ó. O que é que eu vou precisar saber que tem lá no meu texto?
Quando ele falar aqui no número de amostras, aí eu volto lá para a questão, para o enunciado grandão e vou procurar onde é que tem as amostras. Aí eu venho, ó, ele diz o quê? Que essa pesquisa é realizada com uma amostra de 100 funcionários. Então, nessa questão específica, eu só precisaria saber disso. Aí eu volto lá para a minha tabelinha. Quando eu chegar aqui, ó, ele quer o quê? A média. Como é que eu vou calcular essa média? Essa média aqui, eu tenho que encontrar a média entre o quê? A média do número de funcionários, de acidentes por funcionários. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui o número de acidentes e o número de trabalhadores que sofreram esses acidentes. Eu vou fazer uma média ponderada. Como é que eu faço isso, professora? É só você pegar o número de acidentes e multiplicar pelo número de trabalhadores. Que foi isso que eu já fiz aqui, ó, tá detalhado. Eu vou pegar 0 vezes 50, 1 vezes 17, 2 vezes 15, 3 vezes 10, 4 vezes 6 e 5 vezes 2. Quando eu fizer isso, somo todos esses resultados e vou dividir por quem? Pelo meu número de amostras, que são 100. Quando eu fizer esse cálculozinho aqui, 111 dividido por 100, me dá o valor de 1,1. Então, a alternativa correta é qual? É a letra D. É difícil de fazer isso? Não, professora, é muito fácil. Eu fiz o quê? Continha de multiplicar e de dividir. Muito bem, professora. Gente, olha só, a aula, como sempre, ótima, mas já chega a hora da gente se despedir, pelo menos aqui pela tela da TV, né? Nós queremos agradecer a todos os professores que participaram conosco ao longo desses 6 programas e a vocês aí de casa que nos acompanharam. A você que fica por aqui, boa sorte no último dia de provas do Enem. Para quem quer continuar conosco, comigo, com a professora aqui, assistindo as valiosas dicas da professora Cícera Borges, vem com a gente para a internet, acessando o conectadosnoenem.op9.com.br. Lá tem mais meia hora de aula. Agradecer mais uma vez, professora, mas você continua comigo com mais meia hora na internet. Tá bom. Eu que agradeço e assim, eu quero deixar também a dica para as pessoas que não vão nos assistir na internet, mas eu espero que elas venham, que fiquem tranquilas, que vocês tirem o resto da tarde para descansar. Quem gosta de ter alguma coisa espiritual, gosta de rezar, gosta de orar, vá para a missa, vá para o culto, procure coisas que lhe relaxem, não queiram mais saber de celular, não queiram mais saber de nada que lhe estresse. É só tranquilidade e confiar no que vocês estudaram que vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Maravilha, gente. Olha, então boa sorte. Eu fico aqui na torcida por todos vocês, tá? Brigadíssimo pelo carinho. Beijo carinhoso, um abraço fraterno, conectados no Enem. Fala, galera! Agora com você, web espectador que nos acompanha aqui através das plataformas digitais, através da internet. Muito obrigado por continuar conosco nesta segunda meia hora de aula aqui com a professora Cícera Borges. O tema de hoje é matemática e a professora dá continuidade à aula que ela preparou para a gente aqui. À vontade, professora. Boa tarde, sejam bem-vindos vocês aqui que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Sejam muito bem-vindos e vamos continuar a nossa aula que a gente parou há pouco tempo pela TV, certo? Vamos continuar dando dicas maravilhosas, super facilzinhos, porque a gente sabe que você só tem esse restinho de tarde, até no máximo 5 horas para estudar, porque a partir disso você vai relaxando. Então vamos prosseguir. Eu trouxe aqui uma dica muito relevante de estatística para vocês. Essa questão, se a gente for considerar, é uma questão bem pequenininha, então dá para a gente ler todinha sem problema nenhum. Eu venho para cá, ó. Em uma seletiva para o final de 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Aí eu tenho nessa tabela os tempos e as respectivas raias desses atletas. Aí o que é que ele me pergunta aqui, ó? A mediana dos tempos apresentado no quadro é... O que é que eu vou fazer aqui? O que é que ele quer saber? Essa pergunta é bem fácil, bem direta. Eu quero saber a mediana desses tempos. Então, a gente tem que lembrar o conceito de mediana. O que é mediana? A mediana nada mais é do que o valor central de um conjunto ordenado de dados. Então, a primeira coisa que tem que me vir à mente, porque se eu for olhar, isso aqui é uma coisa muito simples. Mas se eu não lembrar que a mediana é o valor central de um conjunto ordenado, eu acabo errando. Por quê? Porque se a gente observar... Esses valores aqui que estão na minha tabelinha, eles estão em desordem. Então, o que é que eu faço? Eu vou ordenar, ó, porque primeiro está aqui 20,90, 20,90 de novo, 20,50. Então, eu vou ter que ordenar esses valores. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ordenar do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. Então, eu vou pegar 20,50, 20,6, aí tem 20,6 duas vezes. Sempre que o número se repetir, eu repito esse número. Então, vai ter 20,6 duas vezes.
20,80, 20,90, aí tem 20,90 3 vezes. O que é que eu faço? Repito as 3 vezes. E por fim, 20,96. Ordenei esses dados, aí eu venho para a minha definição. É o valor central de um conjunto ordenado. Então, ó, eles já estão ordenados, certo? Se eles estão ordenados, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor central. Se o meu número de elementos for um número par de elementos, eu pego os 2 do meio e faço a média aritmética. Se for um número ímpar de elementos, eu vou direto no valor central. Como aqui, ó, nós temos quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. É um número par de elementos. Eu tenho 8 números. Então, o que é que eu faço? Vou pegar os 2 do meio e vou fazer a média entre eles, certo? Então, quando eu pegar aqui, ó, 20,80 mais 20,90 e dividir por 2, o resultado vai me dar quem? 20,85. Então, a minha mediana para esse conjunto de dados vai ser de 20,80, certo? Então, nessa questão, a gente tem que atentar aqui, ao conceito de mediana. Por quê? Porque se você só olha, a mediana é o valor do meio, e não atentar nessa definição, que a gente tem que pegar os dados e ordenar, o que é que eu vou fazer? Eu venho para cá, ó, e pego os 2 valores do meio, que são quem? 20,80 e 20,60. Quando eu somar esses 2 e dividir por 2, eu vou encontrar quanto? 20,70. Inclusive, 20,70 tem aqui. Essa questão vai induzir você ao erro. Então, essa questão é uma pegadinha. Se você não souber bem direitinho o conceito, você acaba errando. Então, só relembrando, a mediana vai ser quem? Sempre o valor central de um conjunto ordenado de dados. Se essa quantidade de valores for um número ímpar, você pega o valor que estiver lá direto no meio. Se for um número par, você pega os 2 do meio, soma e divide por 2 e encontra a sua resposta sem problemas. Esse exercício é difícil? Não, é facílimo. Como tudo que eu estou mostrando aqui hoje, eu só estou trazendo exemplos fáceis para mostrar para você que no Enem tem questões fáceis de matemática, já que a matemática é tão temida por muitos, mas eu estou aqui tentando mostrar que você não vai ter tantas dificuldades, você vai ter questões fáceis que você é capaz de fazer sim, certo? E vamos prosseguindo agora para uma outra questão, para vocês verem mais um pouquinho sobre matemática. Próximo slide. Ó, essa questão aqui é uma questão facílima. É uma questão de probabilidade. Probabilidade é o calo de muita gente. Ai, meu Deus, quando vê probabilidade, vou saber fazer isso não. Isso é muito difícil. Eu vou mostrar para vocês que não é. O que é uma probabilidade? A probabilidade nada mais é do que a possibilidade de que uma coisa aconteça dentre um total de possibilidades que eu tenho, certo? Então, a probabilidade, resumindo, é o quê? É o que eu quero de um total de possibilidades que eu tenho, ou seja, é uma razão, é uma fração. Eu vou pegar um número que eu quero e vou dividir pelo total de possibilidades que eu tenho. E esse exemplo aqui, ele é bem simples e bem objetivo, certo? O que é que ele me diz? Ó? Ele diz que em uma central de atendimento, 100 pessoas recebem senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Aí o que é que ele quer saber? Ó? Qual a probabilidade da senha sorteada ser o número de 1 até 20? Aí você, candidato, super ansioso, vai falar, eu não vou saber fazer isso não. Aí o que é que você tem que fazer? Calma, isso é muito fácil. Às vezes a gente cai na tentação de achar, tem gente que fica nervosa, aí começa a contar, eita, de 1 a 20, será que é 20 mesmo? Ou começa a botar o 0 e conta 21. A gente tem que estar centrado e tem que respirar fundo e estar bem tranquilo na hora de dar essas respostas. Porque muitas vezes questões óbvias são resultados óbvios mesmo, certo? Então a gente tem que confiar no que a gente estudou e no que a gente sabe. Então quando ele pergunta aqui, ó, qual é a probabilidade da senha sorteada ser um número de 1 até 20, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu quero, o que é que eu quero? Que essa senha seja um número de 1 até 20. Qual é o total de possibilidades que eu tenho? Eu tenho um total de quantas? Ó? Ele diz que 100 pessoas receberam uma senha de 1 até 100. Então, isso significa o quê? Que o total de possibilidades que eu tenho é 100. Então, eu vou fazer o quê? Se eu quero saber a probabilidade dessa senha sorteada ser o número de 1 até 20, eu vou pegar o que eu quero, que é 20, e vou dividir pelo total de possibilidades, que é 100. Então, vai ficar 20 sobre 100. E nessa questão, ó, ele já me dá na cara, não preciso nem dividir. Já vem direto, é cara crachá, 20 sobre 100. Certo? Então, essa é uma questão muito simples, muito fácil, para mostrar para vocês que no Enem também tem questões fáceis, inclusive de matemática. Vamos para o próximo exemplo. Ó,
O que é que ele me dá aqui? A gente vai ver agora uma questãozinha de medidas, certo? Medidas, a gente tem que medir. A gente tem medida de comprimento, a gente tem medida de massa, a gente tem as medidas de capacidade, tem várias medidas. Eu peguei uma questão bem simplesinhas aqui de medidas para vocês verem que na prova do Enem cai medidas e que medidas é um assunto fácil, certo? O que é que a gente tem que saber de medida? A coisa básica de medida. Qual é a medida básica que a gente tem? É a medida de comprimento. Então, a gente sabe que eu tenho uma medida, por exemplo, eu posso querer saber a distância daqui até João Pessoa, mas eu posso querer saber a distância entre a minha cadeira e a cadeira do meu coleguinha que está na minha frente, certo? Então, essa distância vai ser menor. Então, eu vou ter que ter como padrão, eu sempre tenho o padrão quem? O metro. Então, eu tenho valores maiores do que o metro e eu tenho valores menores do que o metro, certo? Então, a partir disso, eu vou resolver essas questões. Então, quem vai ser a minha medida base de comprimento? É o metro. Então, a partir do metro, eu tenho o quê? Eu tenho os múltiplos, que são os valores maiores do que o meu metro, que vai aumentando de 100 em 100. Eu tenho quem? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Assim como eu tenho também os valores menores, que são quem? Os decímetros, os centímetros e os milímetros, certo? Então, vamos prosseguir aqui para essa questão para a gente ver o que é que está pedindo. O que é que a gente vai fazer nela? Ele me diz aqui, ó. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas utilizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, eu já sei que o mecânico vai utilizar medidas em metro. Aí ele me diz aqui na letra A, a distância A entre os eixos dianteiro, a distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Ele só fez me dizer qual é a medida A. Quem é a medida B? A altura B entre o solo e um costo do piloto. Ele disse aqui quem era essa medida B e me disse aqui quem é a medida A. A minha medida B tem 160 centímetros e a minha medida A tem 2.300 milímetros. Vamos para frente para a gente ver o que é que ele está pedindo nessa questão. Próximo slide, por favor. Próximo. Ó, aí o que é que eu tenho? Eu deixei aqui a figurinha para a gente saber o que é que ele está pedindo. Ó. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente, ou seja, o que é que ele quer nessa questão? Eu não precisava nem ter lido o enunciado, mas como era um enunciado pequenininho, eu optei por ler. Mas quando eu venho aqui na questão, ele já me dá a pergunta direta. Ó. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é uma questão simples de transformação de unidade. Ele tem aqui uma medida A de 2.300 milímetros e na minha medida B ele tem uma medida de 160 centímetros. O que é que ele quer? Ele quer que eu dê essas medidas A e B em metros. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou recordar, eu vou puxar na minha memória essa tabelinha das medidas de comprimento, certo? Então, ó, a gente viu o quê? Que se eu tenho aqui um metro, eu vou ter abaixo do metro decímetro, centímetro e o milímetro. Acima do metro eu tenho quem? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, certo? Aí eu venho lá para as minhas questões. Na letra A ele me deu o quê? 2.300 milímetros. Então, ó, os milímetros não estão aqui. Eu quero a medida em metros. O que é que eu faço? Eu vou pegar esse valor de 2.300 e vou voltar. Ó. Eu estou aqui no milímetro e quero vir para o metro. O que é que eu faço? Eu venho aqui 1, 2, 3 casinhas. Então, o que é que eu vou fazer? Em 2.300 eu ando 1, 2, 3 casinhas. Quando eu ando isso, a minha vírgula ficou aonde? Em 2,3. Então, o valor da minha medida é 2,3. O mesmo raciocínio eu vou usar aqui no item B, que é 160 centímetros. 160 centímetros, ó. Centímetros, eu estou a 2 distâncias do metro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar 2 casinhas para poder chegar ao resultado esperado. Então, eu venho, ó, 160 centímetros, eu volto aqui. 1, 2. Quando eu voltei, a minha vírgula vai ficar entre o número 1 e o número 6. Então, esse valor vai ficar quem? 1,6. Então, transformando as medidas de A, que está em milímetro, e de C, que está em centímetros, para metro, eu obtenho quem? 2,3 em A e 1,6 em B. Então, eu vou procurar aqui das alternativas que ele me deu, a que vai estar correta. Quem vai ser, ó,
Quando eu observo aqui, eu olho nas alternativas, eu tenho a alternativa B, 2,3 e 1,6. Então, isso aqui é uma questão super fácil, básica de unidade de medida, que eu preciso saber o quê? Só os conceitos da medida fundamental, da principal, que todo mundo conhece, que é o famoso metro. Eu só tenho que saber quem é maior e quem é menor. Quantas casinhas eu vou andar para frente ou quantas casinhas eu vou voltar, certo? Então, espero que todo mundo tenha entendido esse assunto e que se cair alguma questão dessa no Enem, fique tranquilo, firme e forte para fazer, certo? Tudo bem? Vamos prosseguindo. Vamos ver uma outra questão que eu trouxe para vocês também. Próximo slide. Isso aqui é uma dica de ouro para vocês. Se, por exemplo, na prova de vocês, cai lá uma questão de descontos ou de aumento sucessivo, de 2 números, como é que a gente faz isso? Ah, professora, se for um número muito grande, aí eu vou ter que fazer um, depois fazer o outro, aí subtrai e faço de novo. Certo? Eu vou dar aqui uma dica bem rapidazinha para vocês fazerem isso em 2 minutos. Ó, por exemplo, esse aqui é a famosa CVM. O que é CVM? Isso não é aqui, Cícera, volte, meu amor, não. Eu vou dizer já já a vocês o que é. Ó, esse C aqui é de conta, esse V é de volta uma casa e o M é de multiplica. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem bem direitinho o que é o CVM. Então, ó, o que é que ele me diz? Ele diz que o comerciante Kleber realizou em um mês 2 aumentos sucessivos em uma mercadoria. No primeiro momento, aumentou 10%. E após 10 dias, ele aumentou mais 15%. De quantos por cento foi o aumento? Então, ó, eu tenho o quê? 2 aumentos sucessivos. Eu tenho um comerciante que ele fez um aumento, aí depois de 10 dias ele fez outro. Como é que eu faço isso? A gente vai fazer usando a regrinha do CVM. Como é a regrinha do CVM? Primeiro eu vou fazer a continha. A continha de quem? O primeiro aumento não foi de 10, aí eu boto 10 aqui. O segundo não foi de 15, boto 15 aqui. Aí o C não é de continha, então eu vou fazer a continha. 10 mais 15 é 25. Aí esse V não é de volta, então eu vou voltar. Ó. Aqui no 10 eu volto uma casa e aqui no 15 eu volto uma. Então eu fiquei com 1,0 e com 1,5. Então o que é que eu vou fazer com isso agora? Se eu voltei, eu agora vou usar o M. O M é o quê? A multiplicação. Então eu vou multiplicar. Como é que eu faço isso aqui? Ó? 1 vezes 1,5 dá quanto? 1,5. Aí agora eu volto e faço a continha de novo, certo? Então o que é que eu faço aqui? Ó? 25 mais 1,5 é quanto? 26,5. Então quando eu fizer esses 2 descontos sucessivos, ou seja, quando o comerciante fizer esses 2 descontos sucessivos, no final das contas ele vai ter feito um desconto de quanto? De 26,5, certo? Então qual é a alternativa correta? A letra B, 26,5. Professora, isso serve para descontos também? Serve. A gente só tem que lembrar de uma coisa. Ó. Quando eu estou fazendo o CVM com o desconto, certo? Eu estou aqui, ó. Eu fiz um aumento. Quando eu faço isso com aumentos sucessivos, eu vou somar aqui. Quando for com desconto, é o mesmo raciocínio. Só que em vez de aqui ser mais, ó, se são desconto, vai ficar aqui. Se eu tivesse feito 2 descontos sucessivos, por exemplo, de menos 10 e menos 15. Aí eu ia fazer o quê? Menos 10 menos 15 é menos 25. A gente tem que estar atento para isso. Aí o que é que eu ia fazer? A mesma coisa, voltaria uma casa, só que como aqui ia ser desconto, ia ser menos aqui e menos aqui. Aí quando eu multiplicar, ó, multiplicação com sinais iguais, o que é que acontece? Mais. Então aqui ia ficar menos 25 e aqui ia ficar mais 1,5. Então nesse caso, quando é um desconto, ó, sempre que é um desconto, a gente nunca, e também o aumento, a gente nunca deve achar que é o óbvio. Por exemplo, nessa questão eu tenho aqui, eu vou fazer um desconto de 10% e outro de 15%. Então, os 2 descontos juntos vão dar 20%. Se eu tivesse pensado desse jeito, eu teria errado, certo? Então, a gente tem que lembrar que sempre, quando eu tenho 2 descontos sucessivos, o óbvio nunca vai ser a resposta correta. Assim como se fosse os descontos, aí eu vou dizer, eu vou fazer um desconto de 20%, e depois, aliás, um de 10 e depois um de 15. Então, eu vou ter um desconto de 35. Também não. A gente tem que usar a regrinha do CVM, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da regrinha.
Vamos para a próxima agora, que é uma regrinha de ouro. Essa regrinha, ó, ela é uma dica para a regra de 3 composta. O que é uma regra de 3? Para a gente relembrar o conceito. Regra de 3 é o quê? É uma igualdade entre duas razões. O que são razões? São duas frações, certo? Então, sempre que eu for resolver uma regra de 3, o que é que eu faço? Eu vou sempre separar as minhas grandezas. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que eu posso medir, certo? Então, eu posso medir tempo, eu posso medir velocidade, eu posso medir hora, eu posso querer saber a quantidade de horas que uma pessoa trabalha para fazer determinado trabalho. Então, isso são medições, isso são grandezas, certo? Tudo que eu posso medir é uma grandeza. Então, no caso da regra de 3 composta, uma regra de 3 ela é composta sempre que eu tenho mais de 3 ou mais grandezas. Se eu tiver só 2, é uma regra de 3 simples. Como é que a gente resolve a regra de 3 simples? Iguala as duas e multiplica cruzado, ou então multiplica direto se a minha regra de 3 for o quê? Se ela for direta ou se ela for inversamente proporcional, certo? E aqui na regra de 3 composta. Na regra de 3 composta, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. O que é que vocês, qual é a minha dica? A dica é o seguinte, você vai identificar na regra de 3 composta quem é o processo e quem é o produto final, certo? Então, ó, quando eu encontrar quem é o processo e quem é o produto, como é que eu vou resolver? Eu vou inverter o meu produto final e vou multiplicar, fazer a multiplicação direta. Não precisa inverter ninguém, é só fazer a multiplicação direta. Como é isso, professor? Entendi não. Vou explicar para vocês bem direitinho através desse exemplo. Ele me diz aqui, ó, numa fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Aí qual é o procedimento que a gente faz? Primeiro, a gente vai separar as minhas variáveis, ou seja, as minhas grandezas, que no caso aqui vão ser quem? A quantidade de homens, a quantidade de carrinhos e a quantidade de dias. Aí eu vou organizando, ó. Numa fábrica de brinquedo, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Aí depois, o que é que ele quer saber? Quantos carrinhos, ó. Então, de ter o carrinho, eu boto o famoso X, é a variável que eu quero encontrar. Então, quantos carrinhos serão montados por 4 homens? Aí eu venho aqui, ó, 4 homens, boto 4 em 16 dias. O que é que eu vou fazer? Montei aqui e separei minhas grandezas. Aí lá no método tradicional, o que é que a gente faz? A gente vai ver aqui quem é direto, quem é inverso, aí a gente vai botar setinha para cima, setinha para baixo. Não é assim que a gente faz? Então, nesse método que eu vou ensinar vocês não precisam saber quem é direto, quem é inverso, se a seta é para cima ou se a seta é para baixo. Você só vai identificar quem é o processo final e quem vai ser, aliás, quem é o processo e quem é o produto final. Então, vamos nós, ó. Nessa situação aqui, quem vai ser meu produto final? O que é que eu estou realizando nesse processo? Ó? Eu vou utilizar homens por um certo tempo em dias e eles vão me dar o quê? Eles vão montar carrinhos. Então, o meu produto final aqui é quem? É montar carrinhos. Aí, o que é que eu vou fazer? Se fosse de forma tradicional, eu ia pegar, ia comparar essa grandeza com essa e ver quem era direta e quem era inversa. Essa daqui com essa e ver quem era direta e quem era inversa. Aí tem aquela historinha de botar as setinhas para saber quem inverte e quem não inverte. Nesse macetezinho aqui, o que é que a gente faz? Quando a gente encontrou quem é o produto final, a gente apenas inverte ele. Quando eu inverter aqui, não ficou 20 sobre x, eu vou inverter apenas eles. Fica x sobre 20. E as demais frações, ó, eu repito tal qual elas estão. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu faço a multiplicação direta. Então, a multiplicação direta consiste em quê? Ó? Vou pegar x, multiplicar por 8 vezes 5. 5 vezes 8, 40x. A mesma coisa eu faço aqui, ó. 20 vezes 4 vezes 16. Se aqui tá igual, eu tenho que igualar isso aqui, ó. Esse 40 que está multiplicando passou dividindo, certo? Então, o que é que a gente faz aqui agora? Eu vou fazer essas continhas. Eita, mas se eu for fazer essas continhas vai ser difícil. Realmente, se você fizer uma por uma vai ser difícil. Aí o que é que a gente faz aqui? A gente simplifica. Como é que eu simplifico? Eu posso dividir aqui, ó, 20 por 5, que vai dar 4. E eu posso simplificar, ó, 16 dividir por 8, que vai dar 2. Aí sobrou quem aqui, ó? Quando o resto dessa continha vai ficar quem? 4 vezes 4, 16. Vezes 2, 32.
Então, para qualquer situação de regra de 3 composta, você usa essa questão. Você tem que identificar quem é o processo e quem é o produto final. Separa suas grandezas normalmente, como a gente faria do método tradicional. Quando você identificar dentre as grandezas que você tem, o que é que você faz? Você inverte a grandeza onde está o seu produto final. Inverteu, você vai fazer a multiplicação direta. Fez a multiplicação direta, você vai fazer as continhas aqui. Você vai simplificar e vai encontrar a resposta correta, certo? Então, nesse caso aqui, ó, quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Serão montados 32 carrinhos. E assim como você usou aqui, você pode usar para qualquer regra de 3 composta. Em todas as regras de 3 compostas que vocês quiserem utilizar, usem esse método que ele é muito eficaz. Muito bem, gente, olha só, finalzinho da nossa aula com a professora Cícera Borges, aula de matemática, uma aula aí que eu tenho certeza que você está aproveitando ao máximo essas dicas valiosas, até porque amanhã é o dia da prova, mas nessa reta final do nosso programa, esses últimos 7 minutinhos que nos faltam, professora Cícera, quais são as últimas dicas que a senhora pode dar para quem já está aí nessa contagem regressiva das últimas horas para encarar amanhã, então, a prova de matemática? Bom, as dicas que eu dou, em primeiro lugar, ganhe tempo, certo? Por quê? Porque a gente sabe que tem 45 questões e 45 questões de matemática. Então, você vai ter questões de vários níveis, certo? Então, o que é que você vai fazer para ganhar tempo? Você vai usar essas dicas que eu dei, de olhar sempre o enunciado da questão. Você olha lá o que é que está pedindo nesse enunciado da questão. Quando você fez isso, aí você vai identificar lá no texto as frases principais desse texto para você ganhar tempo, certo? Feito isso, você resolve as continhas. Simples assim, sem muito mistério. Então, sempre, toda vida, a primeira dica que eu dou, procure, leiam logo o enunciado da questão, certo? Depois que você lê o enunciado da questão, aí você vai começar. Outra dica também muito legal é que você vai sempre começar pelas questões que você acha mais fáceis. Por quê? Porque quando você começa pelas questões que você acha fácil, você vai ganhando confiança e isso vai lhe dar suporte para você fazer as que você acha mais difíceis. E por que também você vai fazer as mais fáceis? Porque a forma de avaliação do Enem, ela avalia de acordo com os níveis. Então, você não tem que procurar fazer as difíceis. A gente tem que procurar fazer as fáceis. E como eu mostrei aqui para vocês, o pau que tem no Enem são questões fáceis. Então, procure as fáceis e vão fazendo as fáceis, porque você vai ter, sua nota vai ser com certeza melhor, certo? Além disso, o que é que eu digo para vocês? Vocês tentem relaxar. A gente tem hoje o restinho da tarde. É um tempo consideravelmente bom. Tudo que você tinha para aprender, você já aprendeu. Alguma coisa, alguma dicasinha básica que eu dei aqui, que você queira memorizar, que você não conhecia e queira, não, eu vou testar, eu vou fazer mais questões desse sentido para eu memorizar esse processo. É um processo novo, eu não conhecia essa metodologia, essa estratégia. Então, você pratique mais um pouquinho durante a tarde e quando for lá para as 5 horas, relaxe, não faça mais nada. Vá relaxar, procure o que você gosta de fazer, vá na casa de um amigo, vá rezar, vá para uma missa, vá procurar as coisas que lhe tranquilizam para que você faça uma prova bem tranquila, chegue no outro dia com a mente fresca, durma bem, desligue o celular, durma suas horas de sono bem tranquila, para no outro dia você estar com a cabeça fresquinha. Por quê? Porque você vai ter uma série de questões para resolver. E como a gente sabe, a prova do Enem também ela é uma prova de resistência. Então, para você estar apto para fazer isso, você tem que estar bem relaxado. Então, relaxem, tira o resto do dia para relaxar, para amanhã você vir com todo o gás. Uma outra dica que eu dou também, na questão a gente diz, não, a gente aconselha, não chute, mas a gente sabe que tem alunos que são teimosos, eles chutam. Então, uma dica de chute, como é que você faz? Você vai fazer uma questão, por exemplo, você está fazendo a questão, aí você não sabe. Eu vou chutar isso. Não, não chute agora. Você vai botar lá uma interrogaçãozinha, essa eu vou voltar depois. E continua fazendo sua prova. Aí você vai fazendo, assim você faz todas as questões. As questões que você for fazendo, que você não souber, que você tiver dúvida, você vai botando uma interrogação. Nessa interrogaçãozinha básica, você vai deixando tudinho. Quando for no final da prova, se você for chutar, se você ousar chutar, deixe para chutar no final, no gabarito. Por quê?
Porque a gente sabe que tem quantas questões de matemática? 45. Cada alternativa tem quantos subitens lá? Tem 5. A, B, C, D e E. Então, eu vou ter em média, eu tenho o quê? 5 questões, eu vou ter em média 5, eu tenho 5 alternativas, então eu vou ter por média 9 questões de cada letra. Então, quando chegar no final, o que é que você vai fazer? Você tem consciência de todas as questões que você fez, o que você fez certo, o que você fez errado. Aí, o que é que você vai fazer? Marcou tudo no gabarito bem bonitinho. Aí, aquelas que estavam lá com a interrogaçãozinha, você vai usar aqui estratégia de chute. Essa daqui eu já fiz todas as A. Então, você não vai mais chutar nenhuma A, porque já tem suas 9 que você tem certeza que fez, está certo. Então, você vai garantir nessas outras dessa forma que eu estou explicando. Muito bem, que maravilha, professora. Olha, então, aproveite bem e coloque em prática todas as dicas que a professora Cícera nos trouxe aqui nesse nosso último programa. A gente fica aqui, claro, na torcida por você. Você sabe do seu potencial, você sabe da sua capacidade. Agora é questão de esperar e aguardar. Se não for dessa vez, continue persistindo, continue aprimorando seus conhecimentos, buscando mais conhecimentos, porque a sua hora, com toda certeza, vai chegar. Fé em Deus, fé na vida, mantenha-se firme e atento. Claro, a questão de horário também, não vai perder a prova por questão de segundos, né, professora? Com certeza. E assim, eu agradeço a oportunidade e peço a vocês que tenham tranquilidade. A palavra é tempo, fiquem tranquilos, mas porém estejam ágeis, certo? Você vai estar tranquilo, mas está atento para fazer uma boa prova. E que Deus abençoe a prova de vocês e que persistam sempre. Não fique achando que você não pode, que você não sabe, que a gente pode, você consegue, se você quiser. Professora, obrigado mais uma vez. Sucesso sempre. Obrigada para você também. Bom, gente, vamos ficando por aqui com o nosso último Conectados do Enem. Ano que vem estaremos de volta. E olha, pode ter certeza, estamos aqui na sua torcida, tá? Vai dar tudo certo. Fé em Deus. Beijo carinhoso, um abraço fraterno e até a próxima. Tchau, tchau.